reflexão para você. E se a mudança que você tanto espera estiver justamente conectada, dependendo da mudança que você tanto evita? Eu quero que você pegue essa pergunta e não tente se responder agora. Eu quero que você carregue ela com você ao longo da semana. Vá vivendo a vida, vá passando pelos acontecimentos e vendo onde essa pergunta se encaixa. Porque quando a pergunta ela é importante, a gente precisa deixar ela trabalhar aqui dentro. E quantas vezes e durante quanto tempo nós vivemos na nossa vida evitando perguntas como essa? Perguntas importantes, mas que nos ajudam a reorganizar a casa, a vida. E eu fico pensando que muitas vezes o que nos falta nem é conhecimento sobre algo, sobre o que é que eu devo fazer. É justamente o enfrentamento interior que falta. A gente já sabe, mas não sabe como fazer aquilo, como lidar com aquilo. Por isso, eu não vou falar nada de novo para você aqui hoje. Hoje é um encontro para a gente conversar sobre como você vai lidar com as coisas que você já sabe. Muitas vezes, aquelas orientações que você vem deixando passar, muitas vezes aqueles alertas que você já recebeu e ignorou, aquelas escolhas difíceis que a gente fica adiando, aqueles comportamentos que a gente já sabe que nos fazem mal, mas a gente vai deixando, né? Vai levando no automático. E a gente faz isso não por falta de fé, às vezes é por medo mesmo, ou por comodismo. Porque às vezes tomar uma decisão, fazer diferente, é mais desconfortável do que o problema atual. Eu não sei qual é o problema que eu vou ver no futuro, então às vezes viver onde está, com essa bagunça, é menos desconfortável do que imaginar como seria um novo cenário. Então, esse é um encontro para quem quer mudar de verdade. Para quem entende que não adianta só ler, só estudar, só frequentar o centro, só seja lá que casa religiosa você tiver. Não basta se você não traz para a sua vida postura, atitude. Porque quando a gente tem um conhecimento que a gente não transforma em vida, ele se transforma em peso, em frustração. Ele se transforma em cobrança interna. Então, o meu primeiro convite hoje é para que você comece a se olhar com mais honestidade do que medo. Para que você observe as coisas em que você está deixando o tempo resolver por você, quando na verdade já cabia a sua decisão aí. Muitas vezes a gente chama o descanso, o merecimento, a gente chama isso, mas é o medo disfarçado. Muitas vezes a gente acha que algo é karma ou castigo, mas na verdade é a resistência à mudança disfarçada. Então a gente tem que ter muito cuidado com os nomes que dá às coisas, com as interpretações que a gente dá às coisas. E a gente precisa olhar para si mesmo com mais honestidade. Eu estou percebendo que essa minha atitude é medo. Não é porque eu queira conforto, não é porque eu mereça não fazer isso ou parar de fazer isso. É medo. Se eu tirasse o medo, eu teria vontade de agir. Então, olhar para si mesmo com essa honestidade, entendendo as coisas que a gente está mudando o nomezinho ali. Portanto, se ao longo desse vídeo você perceber que alguma mensagem tocou você profundamente, que algo bateu forte em você, eu queria que você não se apressasse em se desculpar, em se justificar, em repelir esse pensamento que vem falando, olha, tá vendo isso aí? É para você mudar. Porque muitas vezes a vida, ela nos propõe mudanças que não vêm como um grande problema, como um grande acontecimento. A vida não propõe mudanças pra gente aos pontapés. Às vezes a vida faz justamente ali, silenciosamente, sussurrando. E a gente precisa ter esse olhar treinado, sem a resistência,
de entender, poxa, isso é um sinal. Isso é algo que eu tenho que parar e refletir. E pensar um pouquinho mais sobre isso. Mesmo que você não pense na hora, mas trazer isso à tona para a tua consciência. A gente vai falar um pouquinho também nesse vídeo sobre recomeçar, mas não recomeçar do zero, visto que essa não é a nossa primeira reencarnação, mas o recomeçar que acontece a todo momento, durante a vida, durante os dias, durante esse tempo que eu e você estamos fazendo aqui agora. E eu já te explico. O recomeçar que considera que você tem uma história anterior, que você carrega experiências, que você carrega marcas e cicatrizes, e que a partir daí, considerando tudo que você tem, todo o seu repertório, é a partir daí que a vida começa a tocar em você, a te chamar para a mudança. Então vamos falar efetivamente sobre recomeçar hoje. Em alguns momentos da nossa vida, a gente fala tanto, meu Deus, como a vida está difícil, né? E às vezes a gente pensa isso também, que a vida está difícil, e muitas vezes ela está, porque existem dores que a gente não escolhe, existem perdas que a gente não controla, existem limitações que chegam de repente, sem aviso. Tem gente que tem uma vida tão louca que às vezes a vida parece um carro desgovernado. Ele vai com tudo, faz a curva brusca, não dá o sinal de alerta e a gente tá ali chacoalhando dentro do carro, querendo pelo menos ficar em pé para não cair diante desse caos todo. E para esse tipo de pessoa também, quando a gente fala, nossa, a vida tá tão difícil, entenda que reconhecer a vida como difícil não é sinal de fraqueza, é lucidez. O problema está em quando a gente, ao constatar que a vida está difícil, a gente põe um ponto final, quando deveria, na verdade, colocar um ponto de reflexão sobre isso. Aí tem um grupo de pessoas interessante. Tem um grupo de pessoas que pensa assim, eu não tenho nada do que reclamar na vida. Graças a Deus, olha, eu tenho aqueles probleminhas, aquelas coisas, mas eu não tenho nada do que reclamar. E para esse grupo de pessoas, eu queria trazer essa reflexão para uma camada um pouquinho abaixo, um pouquinho mais profunda. Porque muitas vezes nós temos o discurso de que não temos nada do que reclamar, mas nós agimos como se ainda reclamássemos. E a gente precisa também entender esse ajuste. Não é porque a gente fala que não tem do que reclamar, lógico que é muito bom ser grato, lógico que é muito bom a gente entender o porquê de cada dificuldade da nossa vida, isso nos ajuda a ter mais resignação. Mas de nada adianta a gente ter um discurso da boca para fora, quando as nossas ações ainda existem olhando para o passado, para aquele discurso de falar, cara, minha vida está muito difícil e eu ajo dessa forma. Não existe uma coerência entre o que eu falo e o que eu faço. E eu queria trazer essa reflexão para esse grupo de pessoas, para que elas olhem para si, olhem para o seu dia a dia e vejam que algumas atitudes ainda podem refletir essa coisa de a minha vida está difícil, ponto final. E a gente precisa ter esse ponto final. Então, alguns exemplos aqui. Quando a gente empurra a conversa, aquelas conversas difíceis para frente, várias e várias vezes. Quando a gente tolera situações que a gente já sabe que não são boas para a gente. Mas a gente simplesmente diz, não, num outro momento a gente vê. Ou quando a gente repete comportamentos que a gente já conhece o final, já conhece onde vai dar, mas mesmo assim a gente faz. Pessoas que se comportam assim são pessoas que estão tendo uma atitude de quem constata, a vida está difícil, ponto final. Mas acabam dizendo uma outra coisa. Então começa a olhar para si também com mais honestidade nesse sentido. Para esse grupo de pessoas que eu falei aqui, para esse grupo de pessoas, eu percebo que a gente acaba, elas acabam, eu me incluo também nisso um pouco, a gente acaba deixando para as outras pessoas resolverem, deixando para o que é externo a nós, o externo resolver esse problema. Então eu deixo para o tempo resolver.
Eu coloco para o outro a condição da minha mudança. Ah, quando os meus filhos crescerem, eu resolvo fazer tal coisa. Quando o meu marido parar de beber ou de fumar, eu resolvo fazer tal coisa. Quando essa fase aqui passar, aí eu começo a pensar nessa ideia aqui e me organizar. Talvez a gente também precise olhar para isso de fora que a gente está tentando trazer para a solução e que nunca solucionou, tá? Existe um outro grupo de pessoas, e essas pessoas também a gente tem que ter um cuidado maior, que elas falam assim: olha, a vida tá difícil, eu tô vivendo um monte de coisa, a minha bagunça tá grande, mas eu sei que é uma expiação o que eu tô vivendo. E Deus sabe o que faz. Então, se Ele me deu essa expiação, só cabe a mim viver, suportar, aguentar. Essas frases, na maioria das vezes, elas realmente não são ditas com revolta. Elas são ditas com resignação. Mas o perigo está quando essa resignação acaba se tornando acomodação. E essa pessoa começa a perceber que, de novo, está deixando a vida aí passando e ela vai tentando levar como dá. Mas, no fundo, a vida não está melhorando. As queixas continuam as mesmas, os conflitos continuam os mesmos. E no Espiritismo, nós aprendemos que as expiações, elas fazem parte do processo evolutivo. Porque diz lá na obra também do Céu e Inferno, capítulo 7, que as expiações são o quê? São sofrimentos, consequências de um erro nosso. Então, se eu tenho consciência que eu cometi um erro, a consequência disso é o problema que eu estou tendo, é a expiação que eu estou tendo, eu consigo olhar para a vida com um pouquinho mais de resignação. Só que tem que ter cuidado para que isso não vire a inércia, não vire a acomodação. Esse conhecimento de expiação, quando ele é bem compreendido, ele nos traz consolo, ele nos traz fortalecimento. Mas é aí onde mora o perigo. Porque as pessoas, elas têm diferentes interpretações acerca da mesma coisa. E é isso que vai diferenciar o como cada pessoa encara a sua dor, de acordo com a interpretação que ela tem daquilo. Você quer ver uma postura equivocada disso? Aquelas pessoas que dizem, o que eu vivo é uma expiação, então eu preciso aguentar, como eu acabei de falar. Eu preciso aguentar isso, suportar isso. Esse tipo de pessoa que silencia, que aguenta, que não vai mexer em nada, essa pessoa, ela está realmente deixando a situação controlar. Ela não está fazendo nada pela situação, ela só está deixando a situação passar. E às vezes essa pessoa até pensa, se eu agir, se eu tomar uma atitude diferente, se eu tentar me comportar de uma forma diferente, isso é revolta, e revolta é ruim, eu não quero. Então, muitas vezes, essas pessoas acabam na interpretação errada de dizer, poxa, o que importa é viver sem reclamar, porque foi isso que eu aprendi, acabam vivendo diante de uma expiação de uma forma que não é a forma que a gente realmente tem que aprender segundo o Espiritismo. O que nós estamos vivendo na doutrina espírita não é e não aponta esse caminho. Ele fala que, lógico, a gente vai passar por situações onde a gente tem que aprender. Poxa, isso aqui eu tenho que viver sem reclamar. Mas a gente tem que ter discernimento das situações onde eu tenho que aprender a viver sem reclamar, das situações onde eu nada estou fazendo, nem estou reclamando, estou só aguentando por medo. Medo de dar um passo diferente, de propor algo que pode resolver, simplesmente porque eu não sei o que vai acontecer. Então a gente tem que saber fazer essa diferenciação. O Espiritismo, ele nos ensina que a expiação, ela não tem que ser vivida sem reação. Por quê? Porque a expiação, como já foi dito, ela é fruto de um erro meu. Então ela vem para o meu aprendizado, ela vem para despertar em mim um novo olhar, uma nova postura diante da vida. Portanto, quando a gente lida com um problema, com uma aflição na nossa vida, o foco não está na dor em si,
está no que eu estou fazendo enquanto eu passo por isso, enquanto eu estou passando pela experiência. Não é sobre aguentar até passar, é sobre crescer enquanto atravessa. Então, o que acontece? Se você tem essa postura de que é uma expiação, não vou fazer nada, acredite, você vai viver outras até que você entenda que tem que tomar uma atitude. E até que você comece a tomar a atitude ideal. Porque às vezes a gente tenta tomar a atitude e ainda está errado, né? Então, até que a gente vai entendendo como reagir adequadamente, a gente vai continuar passando por isso. Exemplos aqui na vida real. Quando uma pessoa recebe o diagnóstico de câncer e fala, não vou me tratar, porque se Deus deu, Deus tira, Ele sabe o que faz. E aí a pessoa não se trata. Isso não está certo. Não é isso que a gente tem que absorver de conhecimento quando a gente entende sobre expiações e provas. Um outro exemplo, um pouquinho mais espinhoso, é o exemplo do filho, que é o único responsável por cuidar do pai. Só sobrou ele na família inteira. Ele está tendo ali que cuidar do pai, idoso, doente. E aí esse filho se comporta mal. Ele acha que só água e comida é o suficiente. Ele deixa o pai largado o dia todinho sozinho. E quando ele chega do trabalho, ele ainda fica muito chateado, porque o pai dá mais trabalho, ou pede atenção, ou quer conversar. Isso não é resolver um problema, isso não é passar adequadamente por um problema, crescer enquanto atravessa um problema. Isso não é. Isso é só suportar, isso é só viver como dá. E não é essa a proposta do Espiritismo, não é isso que ele explica para nós. Então a prova existe, a expiação existe nas nossas vidas, mas o erro está em interpretar isso que eu estou passando como algo que eu tenho que fazer do jeito que der. Eu vou fazer, o que importa é passar, né? Assim, se eu passar eu fico livre. Não é por aí. Isso é uma má interpretação. Quando a gente entende da forma certa, aquela situação deixa de ser apenas sofrimento para ser uma oportunidade de reforma interior. Eu deixo de olhar para aquele meu pai idoso, sozinho em casa, como um peso. E eu passo a olhar, caramba, isso pode ser um adversário meu de outra vida. Que Deus me deu essa chance de fazer diferente. Então, se Ele me deu essa chance, eu vou começar a olhar diferente para isso. E aí a pergunta deixa de ser, meu Deus, até quando eu vou passar por isso? Por que eu estou passando isso? Por que eu mereço isso? Para começar a ser, ok, minha vida está uma bagunça aqui, mas eu quero entender o que é que eu preciso aprender agora que eu não aprendi antes. O que é que eu preciso fazer agora que eu fiz errado antes. Para a gente poder resolver essa parada aqui, porque eu não quero mais viver com isso. Eu quero encerrar aqui, eu não quero mais ter que viver essa situação repetidas vezes. E é aqui onde entra um conceito que eu trago e falo de vez em quando aqui nas redes sociais, que é a vida devolve a interpretação que você sustenta. Deixa eu explicar melhor. Quando você olha para a vida e interpreta o que você passa como um castigo, por exemplo, como algo que deve ser só levado, você vai ver peso na sua vida. Ela vai te devolver isso em forma de peso. É isso que você vai viver. Agora, quando você começa a olhar as dificuldades que você passa na vida como um convite à mudança, a fazer diferente, a se tornar alguém melhor, seja lá o tamanho do seu problema, você começa a visualizar possibilidades. Você começa a enxergar o mesmo fato de um jeito diferente. E isso não tem nada a ver com o tratamento de Deus com você, porque Deus nos governa por leis, não é por arbitrariedade. Ele não fala, fulano tá mal, vou ali dar um castiguinho nele. Fulano tá bom, vou ali fazer uma coisa boa para ele. Não. Deus nos governa por leis. Nós temos aí a lei de ação e reação, por exemplo. Então, se eu olhar para a vida, se eu reagir de outra forma diante das leis divinas, eu vou ter o retorno sobre isso. Eu olho para a vida como um convite à mudança, para os meus problemas como um convite à mudança. Eu vou começar a ver possibilidades de volta. Aí tem pessoas que ainda falam assim, se for da vontade de Deus, Ele fará.
E eu acho essa frase bem interessante porque, de uma certa maneira, é uma frase boa. É uma frase boa. Ela traz algumas boas interpretações. Mas, quando a gente olha um pouquinho mais profundamente, a gente entende que o uso dessa frase, ele geralmente é feito quando alguém quer transferir a responsabilidade para Deus, de algo que ele já nos deu. Então, às vezes, a gente não quer tomar uma atitude, mas fala: se for da vontade de Deus, ele fará. Mas veja, já foi da vontade de Deus. Ele já te deu. Ele deu o livre arbítrio. E lembra que ele nos governa por leis? Ele deu a lei do progresso. Ele deu a lei do trabalho. Então, ele já está dando o recado a você. Ele já te deu os recursos. É você quem vai fazer acontecer. E aí, de novo, a gente traz isso para a vida, né? Você quer ver um jeito equivocado? É quando a gente está num relacionamento, um relacionamento já doentio, mas a gente espera o quê? Que o outro mude. Ah, quando o outro mudar, vai dar certo. Ou quando às vezes a gente reclama constantemente de uma situação financeira, sem querer olhar para as nossas prioridades e escolhas financeiras. A gente prefere colocar a culpa no mundo. É culpa do mundo se hoje eu não consigo, se eu ainda não consigo, mas não aceito olhar para as atitudes financeiras que está tendo. Também acontece muito quando alguém se queixa da solidão, que não encontra ninguém, etc e tal, mas não olha para onde? Para suas atitudes, que podem estar afastando as pessoas certas. Porque tem gente que acha que o mundo todo é errado, só eu sou certa. Só falta encontrar a pessoa certa como eu. Não é assim? Então, o primeiro lugar que a gente olha é para a gente. O primeiro fator de mudança é a gente. É a gente quem vai fazer todo o resto se movimentar. Então, em todos esses exemplos que eu passei para você, você vai começar a entender que, independente do seu discurso, independente do que você ache, a gente sempre acaba deixando o tempo resolver, o tempo fazer alguma coisa por nós, ou o outro. Às vezes até pior quando é o outro. E a gente vai dando explicações para não resolver isso. Explicações que são bem viáveis, né? Justificativas bem viáveis para não resolver isso, para começar do jeito que tá. Em todos esses casos que eu falei para você, a gente sempre vê as pessoas esperando o tempo resolver, o outro resolver. E enquanto a gente não toma a atitude que já cabia tomarmos, a gente vai o quê? Normalizando o sofrimento. A gente vai se adaptando à dor. E isso é muito ruim. Então preste atenção nisso. Quem tem tempo para reclamar, quem tem tempo para dar desculpa, não tem tempo para solucionar. Quantos de nós, e aqui eu me incluo muito nisso, quantos de nós não criamos justificativas, muito boas inclusive, para não fazer o que precisa ser feito, né? Só que se a gente tivesse vontade de verdade de fazer algo, a gente sabe que aquela justificativa cairia por terra, que a gente não precisaria dela, a gente faria o que precisa ser feito. Quando a gente pensa em lidar com as nossas limitações inferiores, quando a gente pensa em olhar para a vida sobre esse ponto das situações que nos exigem uma reforma íntima, a gente tem que lembrar de algo muito importante, que é a diferença entre se adaptar e se curar. Quando eu vivo para me adaptar, é como se eu estivesse dizendo para mim mesma que eu vou aprender e me esforçar para andar de muleta. Eu estou me adaptando. Mas quando eu olho para a vida e penso, eu quero me curar, então eu vou me esforçar para andar sem depender das muletas. Levanta-te, toma teu leito e anda. Essa foi uma frase dita pelo nosso querido Mestre Jesus. E ela é carregada de responsabilidade. Porque vai chegando um momento para nós, nas nossas vidas, em que andar nos arrastando, ou ficar deitado, ou usar muletas em algumas circunstâncias da vida,
vai deixando de ser eficiente. O leito que um dia serviu para aquele aleijado, que o acolheu, que o protegeu, que o ajudou a tantas coisas, naquele momento, hoje não vai servir mais. Porque hoje ele sabe andar. Então é como diz a Gênese lá no capítulo 3. Muita coisa que é qualidade numa criança é defeito num adulto. Você já tomou decisões na sua vida, já construiu hábitos, já teve relações, já fez ou deixou de fazer coisas que no passado serviram, foram tão importantes, te ajudaram a chegar onde você está aqui hoje. Mas essas coisas, elas não têm mais a mesma eficiência. Hoje, elas estão te limitando. Elas estão impedindo o seu avanço. E é preciso que você olhe para isso com desapego. Que você olhe para aquelas coisas que já ajudaram. Seja grato ou grata por elas. Mas que perceba que elas já não cabem mais. E esse leito, nessa história em que Jesus falava essa frase, é um leito físico. Mas ele se reveste na nossa vida de outros aspectos. Às vezes é uma postura de vitimismo que a gente tem, continua tendo. Às vezes é um medo que a gente vem carregando, mas que traz muito mais malefícios do que nos protege. Às vezes é um hábito que a gente mantém e a gente nem sabe mais porque que não deixa esse hábito. Às vezes é só pela... dá trabalho, né, tirar o hábito. Às vezes é a própria zona de conforto que eu deixo. Então, se você pode andar, levante, tome o seu leito, assuma as suas responsabilidades, carregue as suas experiências e ande. Ande. Não fique preso ao lugar onde a dor começou. Se já é possível andar, ficar parado deixa de ser uma necessidade e passa a ser uma escolha sua. Lembre-se, Deus já deu a você o livre-arbítrio. Ele já deu a você. Então, se você escolhe ficar parado, quando você já pode levantar e andar, você vai colher as consequências por essas escolhas. E são consequências que não vão ser tão agradáveis, porque vamos deixar o quê? O tempo resolver por nós. Então, esquece isso, que o tempo cura tudo, que é o outro que vai resolver isso por você. Deixa isso para lá. O tempo, ele alivia, ele suaviza, ele diminui os nossos impulsos, as nossas mágoas, mas só funciona assim porque nós vamos agindo dentro do tempo. A gente vai se cansando de algumas coisas. E nós mudamos. Não foi o tempo. Fomos nós. Só que o tempo, ele cobra um preço. Quando você joga para ele a responsabilidade. Ou você acha que a vida trabalha fiado? Não trabalha, não. Ele cobra um preço. E ele cobra em sofrimento prolongado, porque somos nós quem determinamos o tempo de sofrimento. Eu consigo, diante de uma dor, dizer se eu vou ficar ali de luto 1 ano ou se eu vou ficar de luto a vida inteira. A dor é inevitável, o sofrimento sou eu quem escolhe o tempo que eu passo naquilo. Não é assim? Às vezes uma pessoa recebe uma ofensa. Vamos supor que a ofensa é um copinho de veneno. Recebe um copinho de veneno, mas pede o garrafão inteiro para beber. E fica ali remoendo anos aquela mágoa, aquele ressentimento. Não é? O tempo devolve em oportunidades perdidas, porque eu não me permito mudar. Eu quero continuar nessa minha velha versão. E essa velha versão não sabe captar as oportunidades que estão aqui na minha frente. A nova versão saberia, essa velha não sabe. O tempo cobra em relações desgastadas, porque nós temos pessoas ao nosso redor que estão levantando, caindo, aprendendo, errando, mas elas estão andando, seguindo suas vidas e a gente não quer.
Será que não é desgastante para esse tipo de pessoa que está do seu lado? Ela querer andar, querer melhorar e você não? O tempo cobra em talentos que não foram usados. Olha quantas coisas boas você tem, ou você tem capacidade de aprender, mas você não faz, não executa, porque o teu foco tá no problema, tá no que não funciona, tá no que não dá certo, tá na vida do outro, quando deveria estar em você. Em multiplicar os talentos e os recursos que você já tem. O tempo cobra em caminhos que poderiam ter sido diferentes. Meu Deus, como eu queria poder lá atrás ter tomado as decisões que eu só tomei hoje. Porque o meu hoje já seria o futuro que eu tanto desejo. Percebe? Muitas vezes o sofrimento ele não se mantém porque é inevitável, mas porque ele está sendo mantido por nós. Ou seja, às vezes não é a vida que está difícil, sou eu que estou tornando a vida difícil. E não é por maldade, às vezes é por medo, é por comodidade, é por dificuldade de enfrentamento de um problema que eu já estou vendo. Eu já sei qual é o problema que eu tenho que resolver. Só está faltando um enfrentamento interior. Não é novo o que eu vou dizer aqui, até porque eu falei para você que eu não ia falar nada de novo. Mas o sofrimento, ele nada mais é do que o afastamento da lei de Deus. É só isso. Só que saber disso não basta. Eu tenho que o quê? Eu tenho que viver. Eu tenho que experimentar esse conhecimento. Eu tenho que entender se a forma que eu estou interpretando esse conhecimento está correta, para que eu possa passar a usar essa forma para sempre, para que a gente não pareça um espírita que eu conheci, que ele morava numa casa, num casebre, sujo, mal cuidado, não lavava as roupas, mas ele tinha todas as condições de ter tudo isso. Todas ele já tinha. Mas ele não fazia porque ele dizia: eu aprendi no Espiritismo que a gente tem que ter desapego às coisas materiais. Olha para isso. A ideia, o conhecimento, desapego material, é verdade, é um fato. Ele está pegando um conhecimento que ele poderia interpretar para a sua elevação moral e está usando esse conhecimento para negligenciar a si mesmo. Ele prefere escolher essa interpretação aqui, para não mexer na sua atitude. Então a gente tem que ter muito cuidado na forma como aplica o conhecimento que recebe. Por quê? Porque a gente pode acabar preferindo trocar, mexer, distorcer a interpretação para não mexer nas nossas atitudes. Infelizmente, essa é uma grande pegadinha que o nosso inconsciente nos traz, para que a gente não se movimente, não evolua. E a gente tem que ter essa consciência. O verdadeiro conhecimento, ele incomoda. Você vai pegar uma ideia, às vezes no convívio de um familiar, de um amigo, numa palestra, você vai levar aquela ideia com você e falar: poxa, bacana isso. Por que eu não tento? Por que eu não consigo? Por que eu não faço? Porque você já entendeu que aquilo é certo, mas você ainda não aplica. Aquele conhecimento, ele vai ficar incomodando você. E aí, de novo, a gente vai fazer uma coisa que a psicologia chama de racionalização. A gente vai preferir mexer na interpretação para não mexer na nossa atitude. Então, fica aqui a proposta: experimente as coisas que você vai aprendendo. Opa, para aquele lá, para o caso do espírita, desapego material, eu vou viver na sujeira. Tá sendo bom para mim viver na sujeira? Não, não tá. Então, como é que interpreta o desapego material se não é isso? Se isso tá me fazendo mal, eu sinto que isso me faz mal. Vamos tentar pensar de outra forma, porque o conhecimento tá certo. É a nossa interpretação que está distorcida. Já dizia Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A vida é um feedback. É só você olhar para qualquer área da sua vida.
O que você não está vivendo bem? É só olhar. Você já tem o conhecimento para melhorar aquela área? Já. Você está aplicando o que está fazendo? Não, ainda não, então aplica. Alânia, já estou aplicando o que eu estou conhecendo. Perfeito. E o resultado tá bom? Não, não tá. Então muda a forma como você está aplicando ou muda a forma como você está interpretando aquele conhecimento. Mas o caminho certo, ele existe. Mas a gente precisa saber experimentar, ter mais coragem, botar mais a cara no sol. Ninguém aprende de primeira. Conhecer e viver a verdade é libertador. A gente vai aprendendo a perder o medo de viver a vida, de experimentar, de mudar de opinião. Mudar de opinião deixa de ser uma coisa, que absurdo, defendi isso a minha vida inteira. Cara, não, não é sobre isso. É sobre tentar os caminhos, sobre tentar as rotas. Não deu certo, ok, vamos recomeçar. Depois de tudo isso, talvez fique uma pergunta silenciosa. Alânia, se não é para eu deixar o tempo resolver, se não é para eu também só suportar nem só aguentar, o que é que Deus pede de mim diante de uma expiação? Ele pede que você faça a sua parte. Que você faça a sua parte. Ele sempre está com você. Ele sempre vai te ajudar. Não é difícil você decidir trilhar um novo caminho. Não é difícil você dar o primeiro passo nesse novo caminho. Difícil é você superar as suas limitações interiores, porque são elas que vendam você, são elas que chamam, que puxam você para não ir por aquele novo caminho. É só você observar quando você está conversando com alguém. Aí chega aquela amiga e fala, amiga, por que você não faz tal coisa? Por que você não melhora a sua situação de tal ou tal forma? E aí você responde, mulher, porque tu não sabe o que está envolvido, não é só assim, tá. No fundo são as limitações interiores também. O outro vê muito mais fácil o caminho que a gente tem que seguir, assim como a gente também vê muito mais fácil na vida do outro o que ele está fazendo de errado, o que ele poderia estar fazendo melhor. Não é assim? A gente vê muito melhor o cisco do olho do que a trave do olho no outro do que a trave no nosso. É isso. E é por isso que a gente recomeça. Recomeçar não apenas quando nós reencarnamos. Recomeçar na vida, recomeçar em todos os momentos do nosso dia. A gente recomeça a cada início de dia, ok? Mas a gente também recomeça quando aquela conversa que sempre terminava mal, hoje terminou em silêncio, hoje terminou melhor. A gente recomeça quando a gente fala o que não queria, mas em seguida a gente pensa, meu Deus, opa, não era isso, vou lá pedir desculpa. Isso também é um recomeço. Existem micro-recomeços no nosso dia. Micro-recomeços. E se a gente for começar a observar a vida por esses micro-recomeços, a gente vai entendendo como fica mais fácil escolher e mudar a rota, não ficar engessada naquele caminho. Não, eu vim por aqui, eu tenho que ir por aqui até o fim. Não, não tem. Você não tem que suportar, você não tem que aguentar. A expiação serve para te despertar essa nova atitude, essa nova postura. Recomeçar, portanto, não é um atestado de fracasso. É parte do progresso. Tudo evolui, tudo avança. É assim com as galáxias. Elas têm um tempo de vida, depois elas vão, se acabam, e o material delas vai dar origem a outras coisas. O nosso corpo, né, que se renova a todo tempo, a pele de hoje não é a mesma pele de alguns meses atrás. Nas relações, as pessoas amadurecem, as opiniões mudam, as fases mudam e graças a Deus, porque o que não está bom hoje, com nosso esforço e nossa dedicação, pode se tornar algo maravilhoso lá na frente. Aquilo que não se renova, que resiste à mudança, tende a adoecer no corpo, na mente, no espírito. É por isso que o recomeço aparece tantas vezes na Bíblia. A gente pode ver, por exemplo, a fala de Jesus para Nicodemos, né? Nicodemos, que era um homem muito estudioso das Escrituras, Jesus chega para ele e fala: é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus.
em água e em espírito. A gente sabe que ele não falou ali só da encarnação, mas ele falou do lugar interior onde é vivido a vida, onde a gente monta as nossas interpretações, o nosso novo olhar, não é? É por isso que a gente também diz que, vivendo a mesma situação, duas pessoas podem ter uma vida muito boa e uma vida muito ruim, porque está aqui também onde a gente vive a vida. Nicodemos, ele sabia muito, mas ele ainda não tinha atravessado essa mudança. E Jesus pedia isso dele. Jesus pedia: vamos lá, tem atitude, transforma. Pega esse conhecimento, se questiona mais. Recomeçar é também olhar para tudo que passou lá para trás. Não para você falar: nossa, que passado tenebroso eu tive. Mas que você possa olhar para o seu repertório e falar: passei por tudo isso. Eu tenho experiências, tenho marcas, tenho cicatrizes e eu não estou no meu limite. Eu tenho um horizonte pela frente. Não importa a idade que você tenha, 17 anos ou 97. Às vezes o nosso corpo ainda não pode mais tantas coisas, mas a nossa mente, ela não tem limites. Então você tem muito a aprender, muita coisa para recomeçar. Você ainda tem um chão longo de reforma íntima. É por isso que você está aqui. Uma vez eu ouvi uma frase muito impactante para mim, que dizia assim: a vida que você tem levado é absolutamente mérito seu, pela qualidade dos seus pensamentos ou das suas ações. E quem disse essa frase nem era espírita, mas eu entendo que nós que temos essa crença das várias existências, nós conseguimos entender essa frase com muito mais profundidade, porque a gente entende que Deus continua sendo justo. Aquela aparente injustiça, ela teve uma explicação lá atrás. Aquele sofrimento que parece sem causa, ele tem um ponto de origem. E que todos nós, independente do mais certo ao mais errado, todos nós estamos trilhando um caminho de aprendizado em direção à luz. Lógico, uns vão ser mais teimosos, outros vão querer aprender mais rápido, mas todos nós vamos chegar no mesmo lugar lá no final. A vida que você tem levado é absolutamente mérito seu. Essa é uma frase que assusta, ela dói em muita gente, mas ela é libertadora para outras pessoas. Porque se eu entendo que o problema que eu tenho tem a minha cota de responsabilidade, eu também entendo que está nas minhas mãos grande parte do controle de mudar a minha história. Então eu saio da postura de vítima para ir para a postura de protagonista da minha vida. Eu sou capaz de mudar, sem precisar depender de ninguém, de nada externo. Isso me lembra uma história de Nelson Mandela. Nelson Mandela, ele se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul, mas antes disso, ele foi condenado à prisão perpétua. E lá estava ele na prisão. Todo mundo zombava dele. Mandela, você só vai sair daqui morto. Mas Mandela mantinha sempre um bom humor. Ele estudava direito, estudava administração pública e tantas outras coisas. E ele tinha uma postura, uma energia muito diferenciada. Algumas pessoas que não zombavam dele eram bem pouquinhas, mas aí acabavam querendo se interessar mais. Mandela, como você consegue se manter dessa forma, com esse pensamento, com essa atitude aqui dentro? Ao que ele respondeu: eles prenderam o meu corpo, mas os meus sentimentos e os meus pensamentos sou eu quem controlo. Nelson Mandela não ficou na prisão perpétua, ele ficou preso por apenas 27 anos, apenas 27 anos. 3 anos depois ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz e mais um ano depois ele finalmente se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul. E veja, Mandela, ele não negou a dificuldade do local que ele passava. Ele não negou a dor. Só que ele escolheu o pouco livre-arbítrio que restava a ele, já que ele tinha sido preso, então ele não podia tudo.
Ele pegou esse pouco livre-arbítrio que restava e decidiu não ficar aguentando, calado, esperando tudo passar. Mas ele decidiu crescer enquanto atravessava. Crescer. Não é sobre deixar levar como dá. Então agora, aproveitando essa história de Mandela, deixa eu te fazer uma pergunta. Nos próximos 27 anos, se a tua vida ficasse exatamente como está agora, você estaria satisfeito com você mesmo? Essa pergunta também não é para ser respondida aqui. Eu quero que você anote ela para refletir um pouco mais sobre como você está hoje. Porque na medida em que eu começo a olhar para a minha vida com mais consciência de que eu tenho responsabilidade e mérito sobre o que me acontece, eu recupero algo importantíssimo. Eu tenho o poder de mudar. E nesse contexto entra também a fé aplicada. Não é aquela fé só de pedir coisas, mas é aquela fé de andar junto, de caminhar. Perceba, Nelson Mandela, ele não teve nenhuma garantia, ele não teve nenhuma promessa de nada. Ele simplesmente teve fé, e fé aplicada. Ele estudou, ele foi se preparando para ser o presidente da África do Sul. Ele tinha certeza que Deus sustenta, mas Deus não substitui. O problema é que nós queremos respostas rápidas e mudanças rápidas. A gente quer o alívio do resultado, mas a gente não quer a dificuldade do ajuste. A gente quer colher, mas não quer esperar a plantinha lá que a gente plantou nascer. Ou às vezes a gente nem quer plantar. Isso não funciona. Nem na vida espiritual, nem na vida material. Fica aqui um conselho. Quando você for recomeçar, não seja severo demais com você. Tantos erros que você cometeu também nem são dessa vida. Tem tantos outros de anos e séculos e vidas, existências para trás, que eles não vão se resolver agora. Mas que você também não faça um movimento oposto, que você também não fique passando muito a mãozinha na sua cabeça para que você não se esforce na mudança. Muitos recomeços começam pequenos, simples. Então é possível já fazer. Eu não sou capaz de perdoar um inimigo agora, não sou. Nem às vezes nem pronunciar o nome dele eu sou. Mas eu já consigo fazer uma oração em silêncio por ele. Isso já é um recomeço. Às vezes, recomeçar também não vai ser fácil porque as pessoas não vão te ajudar. Elas vão falar que você não vai mudar. Pau que nasce torto, morre torto. Espera uma semana para ver se essa mudança vai vingar. Isso não vai vingar em nada. Fulano nunca mudou, não vai mudar agora. Mas não escute essas pessoas. Faça a mudança por você. Lembre, nós somos regidos por leis. Então, quando você faz, a vida devolve. Não espere o reconhecimento agora. Não espere a valorização agora. Só espere a vida devolver, porque ela vai devolver. Agora, quando a gente espera do outro, quando a gente espera do tempo, a gente não vai muito longe. As coisas ao seu redor vão começar a mudar quando algo em você mudar. Aí vem a sua dúvida. Tudo isso faz sentido, Alane, mas comigo é diferente. Eu já fiz a minha parte e não deu certo. Eu entendo que a sua história é única. Só que por mais diferente que ela seja, ela não está isenta das leis divinas. Continua sendo regida por elas. Então é simples. O que você dá, a vida devolve. Simples assim. Se você fala que tem conhecimento, que o teu conhecimento estava certo, que você aplicou o teu conhecimento e mesmo assim nada funcionou, o que me diz é que você escolheu um caminho errado. Escolheu uma interpretação errada daquele conhecimento. Então, recomeça. Tenta diferente. Faz de outra forma. Vai por outro caminho. Para que você chegue onde você quer chegar. Porque a vida já te deu essa resposta. Essa forma de pensar, essa forma de fazer não é bem assim. Vamos mexer um pouquinho aqui. Vamos ajustar um pouquinho aqui. Uma outra coisa que pode acontecer é que você não está sustentando as suas escolhas. Você tomou a decisão certa, o caminho é esse, mas você não consegue terminar o que começa.
Então, como é que a gente vai começar a colher frutos por algo que a gente não está tendo consistência na rega, no cuidado? Tem que ter, não é? Não é só jogar a semente e, ó, é como Deus quiser. Não. Joga a semente, vai cuidar, vai regar, vai fazer muita coisa para os frutos chegarem. Essa é a lei do trabalho e do progresso. Vamos para frente. Ai, Alane, mas é tarde demais para mim. Não, não é tarde demais para você, não. Sabe por quê? Porque você está vivo. Se tudo que você tem para resolver já tivesse sido resolvido, você não estava aqui. Então não é tarde. Se Deus te mantém vivo aqui, existe algo na sua vida que precisa de ajuste. Existe algo na sua vida que precisa de um recomeço. Talvez não o que você está pensando, do jeito que você está pensando, na forma exatinha que você está pensando. Mas sim, tem muita coisa para você fazer aqui ainda. Muitas formas de você consertar, reparar, servir, ajudar, muitas. É por isso que você está aqui, tá bom? Vem um outro questionamento. Alânia, sabe o que é? Eu não tenho força para recomeçar. Isso é maior do que eu. Se você não tivesse nenhuma força, você não estava aqui comigo. Você não estava escutando isso. Então a força ainda está aí com você, dentro de você. Você só precisa mudar o seu jeito de olhar, a sua perspectiva precisa mudar. O incômodo, às vezes a gente está ali vivendo aquilo e é muito desconfortável, mas o incômodo ele é um bom sinal, porque nós temos uma escadinha da resiliência. Aqui é o chão e aqui começa o primeiro degrau, segundo, terceiro, quarto. É como a gente vai sair de um problema, sair de uma situação difícil. Eu explico melhor essa escadinha da resiliência numa palestra chamada Quando Tudo Der Errado. Depois você vai lá e assiste. Então, aqui no chão, eu nem vejo que eu tô com problema. Eu tô vivendo a situação mais caótica da minha vida e eu acho que isso é normal. Entende? São pessoas que ainda estão no relacionamento abusivo, vivendo incesto, vivendo violência e acham que é normal porque aprenderam isso. E aí começa isso a incomodar. Nossa, eu não aguento mais, tá ruim. É o primeiro passo da mudança. Você subiu a escada, parabéns. Agora a gente vai subir o resto. A gente vai subir o resto. Então você tem força, porque você subiu um degrau. A gente só precisa saber como subir mais um. E aí tem quem pense assim, mas eu tô cansada. Cansada, Lânia, que tá complicado. E a gente tem que separar o cansaço físico e mental do espiritual mesmo, né? Porque o cansaço físico, mental, a gente repousa, a gente muda de ambiente e dá certo, funciona. Mas o cansaço, quando parece que ele vem da alma, ele pede que a gente revisite os nossos sentidos de viver, que a gente feche os olhos, se conecte com Deus. Meu Deus, por que eu estou vivo? Não porque isso, porque a gente sabe, se você é espírito, você sabe. Mas me relembra, por que eu estou vivo? Por que eu estou aqui vivendo cada dificuldade dessa? E ele vai te dizer, porque você pode, porque você merece e porque você consegue aprender a amar e servir. E isso me lembra de uma obra de Amélia Rodrigues, chamada O Essencial. Que obra magnífica! E lá ela conta um discurso que Jesus fez em Cafarnaum, num entardecer belíssimo. E Jesus fala assim, vou pegar aqui porque realmente, pegar palavrinha por palavrinha, tá? Desse discurso. E Jesus diz, o único sentido da vida é a luta para a conquista do amor, que produz harmonia e abençoa o mundo com a paz. Não vos canseis de amar, mesmo quando desamados e perseguidos, porque eles, os perversos, não sabem o que fazem. Então, quando você estiver sofrendo, quando estiver cansado, só lembra disso. Eles não sabem o que fazem. Você está se esforçando e recuperando sua força no seu caminho de luz. É seu. Você está indo para frente, você não está ficando estagnada. Não é um cansaço por ficar estagnada. Não é um cansaço por querer aguentar, silenciar. Você está fazendo algo.
Então persista, tá? Que a vida devolve. Recomeçar, às vezes é isso. Recomeçar, às vezes, não é necessariamente fazer algo. Às vezes é só tirar um peso das costas, da alma. É só sobre se afastar um pouco daquilo que está prejudicando. É recuperar esse fôlego. Isso também é recomeço. Isso também é recomeço. E até Jesus tinha os momentos dele. Lembra quando Jesus ia na madrugada, subia lá a um lugar e fazia sua oração? Ele também tinha esses momentos de fôlego, de se reconectar. Então faça isso com você também. E por fim, eu quero trazer mais uma reflexão que diz assim: o que você já sabe que precisa mudar, mas que continua adiando? Eu quero que você junte essas duas reflexões, a do começo do nosso encontro, com essa agora, e leve para casa. Vá viver, vá experimentar a vida, observando essas perguntas, como elas se respondem. Eu faço essa pergunta porque muitas vezes a gente acha que um recomeço ele tem o seu início no dia em que a gente resolve mudar a atitude, né? É hoje, vou começar a dieta hoje, o recomeço é hoje. Não. Às vezes o recomeço é quando a gente para a situação e fala: eu não aguento mais. Eu não quero viver mais isso. Eu quero mudar. Às vezes é nesse momento que a gente registra o recomeço. E aquilo que foi percebido pela nossa consciência já não volta atrás. Está ali registrado. A gente já subiu um degrauzinho ali na escada da resiliência. A gente só precisa aprender a fazer de forma mais eficiente essa subida, expiação por expiação, aflição por aflição, para que a vida fique mais leve. E para finalizar nosso encontro aqui hoje, eu desejo do fundo do meu coração que você possa olhar para os acontecimentos e problemas e aflições da vida e enxergar com muito mais consciência do que medo. Que você olhe para eles agora como um convite à mudança e que você possa lembrar de usar o seu livre-arbítrio de forma mais eficiente para a sua evolução moral. Cuidado para não distorcer as coisas, para não mexer numa interpretação, porque não está afim ainda de mexer numa atitude. Que nós consigamos olhar para essas situações e fazer a nossa caminhada adequada. E quando a vida estiver difícil, novamente, ore, pacifique e seja útil, porque Deus é justo e a vida devolve.